Sem conhecer o Espiritismo, é muito difícil compreender a razão da vida. Para compreender a razão da vida, só estudando o Espiritismo. Não existe outro caminho. E nós queremos compreender, porque nós estamos vivendo. A vida é toda cheia de truque, toda cheia de dificuldade. E nós não temos todas as informações possíveis para que pudéssemos ter uma vida de sucesso. Mas sucesso em que sentido? Bem, segundo os espíritos, o sucesso nosso tem que ser espiritual. Nenhum outro sucesso está na frente do sucesso espiritual. A finalidade é sucesso espiritual, ou seja, evolução. Tá? Nós vivemos aqui na Terra num campo de provas. Para aprender a viver nesse campo de provas, estudando a doutrina espírita. Antes disso, vamos levar nosso pensamento a Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre de amor e de bondade, estamos reunidos em seu nome, pedindo a sua ajuda. Precisamos, Senhor, de orientação, precisamos desenvolver a nossa fé, precisamos desenvolver virtudes em nós para nos transformar em pessoas melhores. Ajude-nos, esteja conosco, ensina-nos a compreender melhor o Evangelho e assim praticá-lo. Enche todos nós agora de boa vontade, mais ainda do que já temos, de fé e de esperanças. Que todos que tenham vindo aqui te buscar saiam satisfeitos por terem te encontrado em paz. Assim seja. Como eu disse, nós vivemos num campo de provas. E um dia desse eu assisti na televisão, num canal pago, me parece que era a Record News, de madrugada, uma programação de um batalhão do Exército Brasileiro que cuida da selva amazônica. E eles estavam fazendo treinamento naqueles rios perigosos, cheios de sucuris, de ariranhas e tantos outros bichos, de jacarés e tantos outros bichos, de ervas daninhas. E era uma coisa fantástica. E observei que tinham 19 estrangeiros, oficiais estrangeiros, aliás, me parece que eram 12 oficiais e 7 sargentos, de outros países, como dos Estados Unidos, da França, da Austrália, do Japão, da China, lá, integrando o batalhão, aprendendo com o nosso batalhão. Porque, diz o francês e o americano, se vier um batalhão estrangeiro combater aqui na Amazônia desse jeito, não dura 24 horas na mão desses brasileiros, porque eles são hábeis demais na Amazônia, conhecem os segredos da selva, são muito preparados, eles sabem de longe até distinguir se é uma casca ou se é uma cobra numa árvore, uma ponta de uma cobra, de tão hábeis que são. Aí conversou com o capitão, comandante do destacamento, treinando os estrangeiros, e ele disse: como é que vocês conseguiram esse sucesso assim? Ele, descobrindo os segredos da natureza, os segredos da selva. São leis da selva que a gente tem que seguir, senão não chegamos nessa eficácia que nós temos. Aí eu lembrei da doutrina espírita. Diz, olha, a mesma coisa é a viver a vida. Eles lá estão num campo de prova, já estão dominando o campo de prova deles. Nós estamos todos os dias num campo de provas, mas não dominamos, porque nós pensamos que é do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é de acordo com as leis universais. Os espíritos superiores vieram revelar, através do Espiritismo, essas leis universais, para que nós possamos estudá-las e viver melhor, sair daqui vitoriosos e não iludidos, enganados pelo que o mundo nos propõe,
pelas propagandas que tocam mais nos sentimentos de vaidades, de orgulho, de ambição desmedida, de muitas tolices que nós achamos o máximo e só vamos compreender que são tolices quando chegarmos do lado de lá e ver, meu Deus, eu fui para a terra com um objetivo, voltei de lá e não cumpri meu objetivo. Aí nós vamos pedir uma situação mais difícil, porque eu vou vencer. Chegando aqui, sem conhecer o Espiritismo, é difícil. Pode vencer, mas é difícil, muito difícil. Então o Espiritismo vem para facilitar a nossa vida, mas ele só facilita a vida do que tem boa vontade. O Espiritismo, como eu respondi para Edna, e ela perguntou, eu quero a relação dos livros para eu estudar, ou para alguém que queira estudar e conhecer bem a doutrina. Eu digo, olha, então nós temos que resumir os que vão nos conduzir a um raciocínio melhor, ao raciocínio básico, formar um entendimento completo. Tudo, claro que é impossível, porque são mais de 500 obras, mas os principais. O primeiro livro lançado foi O que é o Espiritismo, que o Kardec explica para a sociedade por quê, qual é a razão de ter um Espiritismo se até aquela hora não se conhecia doutrina. Depois vem os livros que os Espíritos passaram como básico da vida, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que trata da mediunidade, o dos Espíritos trata da filosofia da vida, de onde viemos, para onde vamos, o que é Deus, o que é a vida, o que ocorre conosco quando desencarnamos, enfim, tudo. O Livro dos Médiuns, que trata da mediunidade, porquê da mediunidade, como controlar, como desenvolver, por que uma pessoa é médium, outra não, tá? Um outro livro chamado A Gênese, que diz a origem do mundo, do universo, das coisas, tá? O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina, como ocorre a justiça divina. E evidentemente o livro que nós sempre temos que ter à nossa cabeceira, lendo ele todos os dias, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho não foi inventado assim por Kardec, montado do jeito dele, claro que não. Os Espíritos sugeriram a Kardec que separassem dos 4 Evangelhos que se encontram na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tirasse só a parte moral, ainda ditar os textos da parte moral. Aí ele coletou a parte moral que Jesus divulgou e formou 27 capítulos e montou o Evangelho segundo o Espiritismo, explicado pelos Espíritos. É o mesmo Evangelho deixado por Jesus, só que explicado pelo Espiritismo. Você há de perguntar, isso há alguma diferença na vida? Há. Só nos Estados Unidos, há alguns anos atrás que eu havia pesquisado, haviam 735 denominações de religiões. Por quê? Porque um lê o Evangelho e entende de um jeito, outro lê e entende de outro, outro entende que é preciso isso, outro entende que é preciso aquilo. Vocês observaram as divisões imensas? Aqui não. Aqui, segundo este Evangelho, segundo o Espiritismo, não há como entender diferente. Se alguém lá de Macapá entender o Evangelho, vai ser o mesmo entendimento de alguém lá de Porto Alegre. Portanto, esse Evangelho explicado pelos Espíritos elimina todas as dúvidas de interpretação. Além disso, temos um outro livro, deixado também orientado pelos Espíritos Superiores, Obras Póstumas. Portanto, a pessoa tem que ler os básicos, 5 livros básicos, mais o Obras Póstumas, para ter uma ideia da base da doutrina espírita. E depois, os livros recomendados estão aqui: Nosso Lar, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Espiritismo e as Igrejas Reformadas, Nos Domínios da Mediunidade, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, tudo ditado por Espírito. No total, básico, 36 livros. Ora, para entender bem a doutrina, teria que ler no mínimo, eu disse bem, 36 livros. E ainda temos mais 500 para ler além dos 36, para aqueles que querem expandir seus conhecimentos, tá? Então essa relação está aqui. Os espíritas antigos que gostam de se aprofundar,
de questionar, de buscar filosofias para ver se joga com a vida, podem pegar a relação e até comprar as obras, até desenvolver um entendimento melhor. Mas isso não é tudo, já disse. Existem obras que outro pesquisador pode considerar melhor, mais encaixada do que essa. Eu não, coloquei essas porque eu achei que essas é que dão conhecimento que formam um todo. Quase todos os assuntos da vida esses livros explicam, inclusive do homossexualismo. Tudo eles explicam. Então a pessoa tem uma dúvida, vai no livro tal e vê. Será que é verdade? Será que não é? Vamos ver por quê? Questione, estude. O Espiritismo diz aos espíritos: você não deve acreditar porque o Espírito falou. Não, se nós falarmos algo para você, você duvide, pesquise, não aceite. E se alguém vier incorporar em algum médium e disser: eu sou Virgem Maria e vim trazer um recado, diga Virgem Maria, e ela trouxer um recado que não é de alta elevação moral, jogue no lixo, não é a Maria. Por quê? Porque esse tipo de espírito, para ser mãe de Jesus, tem que ser um espírito muito avançado. Não era nem do planeta Terra, veio de outro planeta para desempenhar esse papel de mãe de Jesus. Então esse tipo de espírito tem uma elevação moral muito alta. Ele nunca fala tolice e nem nunca exige nada de você. Te trata com todo carinho, com todo respeito. Então vem um espírito e diz assim: olha, para você alcançar a glória do Senhor, tem que dar 3 pulinhos com o pé direito. Jogue no lixo, é mentira. Você tem que aprender, segundo os espíritos, é amar e não dar 3 pulinhos. Olha, você descobriu um objeto, é no 3 longuinho. Não tem um tal de santo longuinho? Tem. Para você achar um objeto que você perdeu, ore para o São Longuinho. Mentira. Portanto, está cheio de espírito falando mentira. A doutrina espírita vem desmascarar, tá? A doutrina espírita desmascara tudo isso. Não aceita nada disso. Tem que tudo seguir a lógica, a razão, o bom senso e os ensinos de Jesus, tá? Você vai aí num terreiro de macumba, chega lá, que nem aconteceu com o cidadão, aí ele disse, jogou lá os búzios dele e disse: cara, jogue no bicho que você vai acertar. E deu os números. Aí o cara correu lá e carregou tudo que ele tinha no bolso. Chegou de noite, foi conferir no corujão, é corujão, né? Aí chegou de noite, nada. Aí ele: meu Deus, perdi, não é possível. Aí no outro dia ele correu lá no médico e disse: escuta, que história é essa? Você mandou eu jogar, eu joguei, eu perdi. Ele: não, acontece o seguinte, você jogou com pouca fé, você tem que jogar mais, tudo que você tem. Você não tem máquina de costura da sua mulher em casa? Venda. E assim foi indo. Você tem que... Aí o coitado do homem, interesseiro demais, vendeu a máquina de costura, a máquina de lavar roupa, vendeu o fogão, vendeu tudo. A mulher: você tá louco, meu bem? Não, mas é tiro e queda. O espírito falou lá que se eu jogar esses números no bicho, hoje eu ganho na milhar. E ele, infelizmente, acreditou. Aí chegou lá e pá, carregou. Chegou de noite, foi conferir, nada. Aí ele ficou bravo. Aí ele disse: quer saber uma coisa? Amanhã eu pego esse espírito. Foi lá no médium lá que jogava lá os búzios e as cartas lá e disse: eu quero falar com esse espírito, urgentemente. Aí ele disse: escuta, por que eu não ganhei? Você me enganou, perdi tudo. Que bicho eu mandei você jogar? Você mandou eu jogar no porco. Sim, você jogou, joguei. Não, quero que você me responda: que espírito é você? Ele: eu sou espírito de porco. Resultado: claro que isso é uma brincadeira, mas para vocês notarem que está cheio de espírito aí brincando com os outros. Brinca nos terreiros, brinca dentro de igrejas, fazendo bater Bíblia na cabeça dos outros, se passando por Jesus. Nada disso devemos acreditar. Nós devemos estudar a doutrina com seriedade. O Espiritismo é a volta de Jesus. É o próprio Jesus que mandou continuar o cristianismo. O Espiritismo é a continuação do cristianismo, só que atualizado.
Você vai dizer, então o cristianismo de 2000 anos não estava atualizado? Não, não, não. Jesus não pôde passar um cristianismo atualizado, porque o povo não entenderia. Ele disse, tenho muito mais coisa a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Ora, não é isso que o professor do primário faz? Ele chega nos alunos do primário e passa o quê? Os ensinos do primário. E diz, quando estiverem no 2º grau, vão compreender mais. Não é assim? Quando estiverem na faculdade, vão entender mais ainda. Quando fizerem o doutorado, vão entender mais. É assim, gente. O Espiritismo, mesma coisa. Os ensinos de Deus, Deus não vai vir aqui à Terra, como veio Jesus há 2000 anos, e trazer tudo para a humanidade. Pronto, pode cruzar os braços, daqui a 10.000 anos, está aí. E os questionamentos? Quem responde? O Evangelho não responde. Por que uma pessoa nasce deficiente? Um bebê nasce deficiente sem motivo algum. Deus resolve. Deus está brincando com a vida dos seus filhos agora. Já raciocinou? Se Deus é amor e bondade, é justiça? Que justiça é essa? Aí você vai questionando. Para um a vida não dá certo, para outro dá. Para um país tudo dá errado, para outro país dá certo, tá? Para uma pessoa que tenta, a vida dela é só sofrimento, e mal ela começa a viver, já vem tumores, já vem doença, cheios hospitais de câncer de São Paulo, de criança de 5 a 12 anos de idade. Então que Deus é esse? Se a criança nem nasceu ainda, como diz um doutor Marcos César, que eu vi na internet esses dias, a criança no útero da mãe, já apresentando tumores cancerígenos. Sim, no útero da mãe. Ele diz, onde se viu isso? Se Deus tivesse criado o espírito na hora da formação do feto, Deus não ia criar um feto doente. Então essa história está mal contada. Aí ele resolveu pesquisar e acabou estudando a doutrina espírita, e os espíritos se comunicando, os que se comunicaram pelo Chico Xavier e por outros. Aí ele, agora entendi por quê. Tudo é colheita. Plantou nas encarnações passadas, tem que colher. Encaixa-se naquela lei que Jesus disse, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu acho interessante que as pessoas não querem entender isso. Não, elas não querem. Elas inventam que Jesus vai perdoar, que Deus vai perdoar, só porque não entenderam também o que Jesus falou. Aí eu conversei uma vez com um religioso, ele disse, mas Jesus não perdoa? Não, senhor. Deus também não. Mas não é possível, isso está errado. Errado é a sua cabeça, que ainda não estudou, tá? Porque quando Jesus se aproximou, por exemplo, do paralítico e viu, olhou o paralítico e disse, seus pecados estão perdoados, tome o teu leito, vá para sua casa. Por que Jesus falou isso para ele? O senhor sabe por quê? Não, Jesus perdoou. Não, moço, vou te explicar. Não, esse aí foi outro caso. Aí, teus pecados estão perdoados. Pronto. A maioria dos casos, menos esse, ele diz, vá, mas não erre mais, para que coisa pior não te aconteça. Isso ele sempre recomendava. Aí, então não entendi, vou explicar para o senhor. Por que a pessoa veio e adquiriu paralisia e ficou inútil ali deitado no chão? Por quê? Porque ele tinha dívida de outra encarnação, porque ele tinha provocado maldade nos outros, e as pessoas, e por isso ele agora colheu. Ele colheu o que ele fez os outros passar. Por isso agora ele passou a situação de paralítico. Mas Jesus, que é um espírito puro, via além do que nós podemos ver, se aproximou e viu o homem. Quando Jesus olhou o homem, ele leu tudo da vida do homem, imediatamente, várias encarnações do homem. Ele tinha esse poder, e os espíritos avançados têm. Todo espírito avançado tem esse poder. Não é só Jesus, só que Jesus tem mais, porque Jesus já é puro, e na Terra só tem Jesus de espírito puro, só, que integra a inteligência universal. Depois são espíritos avançadíssimos, mas não tem o poder que Jesus tem. Aí Jesus olhou, já leu tudo, e viu o quê? Viu que aquele homem tinha vivido longos anos sofrendo, sem se queixar, sem reclamar, ali deitado,
ou seja, sofrendo a paralisia que ele precisava enfrentar, porque ele fez os outros passar por essas dificuldades noutra encarnação. Quando ele faz os outros passar, ele registra nele. Não é que Deus diga: Manuel Peixoto, eu vi você fazendo lá atrás tal coisa contra o Pedrinho, então vou te castigar. Não é nada disso. Não é nada disso. Isso é coisa de criança, esse entendimento infantil. Ele fez o outro passar, registrou nele cada atitude nossa. Por que fazer a caridade é vantajoso? Porque o gesto de amor que você tem com o próximo está registrando em você. A intenção de dar uma comida para alguém e deu, é você que está se beneficiando. Ele, coitado, come um prato de comida, logo está com fome de novo. E você não, você registrou em você aquele ato de ajudá-lo. Ficou em você. E aquele ato vai vibrar a seu favor para fazer sair a luz do seu interior, que com o tempo sai. E se eu fizer um mal para ele, fica em mim registrado aquele mal. Fiz um mal de novo, fica em mim registrado. Quando eu sair do corpo, que for me examinar, meu Deus, eu estou todo cheio de mancha, todo torto, ai, como eu faço para tirar isso? Isso me atrapalha em tudo. Uma nova encarnação como paralítico, porque você levou muitas pessoas à paralisia. Aí volta eu para cá, nasço bonitinho, minha mãe vai dizer: ai que lindinho, olhinhos verdes, lindo meu filhinho. Aí daí um pouquinho fico eu todo torto e viro paralítico. Mas por que logo meu filho, logo comigo? Pergunte o que ele fez na outra encarnação. Aí fica para aí. Jesus chegou, viu o homem, viu que o homem tinha se modificado, viu que o homem tinha vivido o suficiente para corrigir o erro. Não era preciso mais ele ficar preso ao corpo daquele jeito paralítico. Então Jesus: teus pecados estão perdoados. Não é pecado de perdão, não é apagar com a borracha. Jesus quis dizer, em outras palavras: você já conseguiu se libertar do sofrimento que estava programado. Não é mais necessário você ser paralítico. Pumba, levante e vai para tua casa. Então é isso que Jesus quis dizer. Mas você só vai entender isso estudando a doutrina espírita. Não estuda, aí abre o evangelho no pé da letra lá. Jesus perdoa o pecado. Lá na frente tem uma lei escrita: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Como é que Jesus vai perdoar, se ele já disse que a colheita é obrigatória? Aí eu, maldosamente, vejo o cara mexendo no meu carro: sai daí, seu safado, seu desgraçado, deixa eu pegar meu revólver aqui. E atiro no carro, filha da puta, não mexe mais no meu carro. Não é assim que fazemos? É assim, fazemos essas loucuras, tá? Aí depois, daí um tempo, eu vejo o cara pregando lá: Jesus, eu aceito você como meu salvador, me perdoe todos os meus pecados agora. E o outro que você deixou aleijado ou morreu antes da hora? É o problema dele, eu fui perdoado. Não é assim não, gente, não é nada disso não. Tudo que você fez está em você. A colheita é obrigatória, vou ter que colher. Aí você vai dizer: não valeu a pena eu vir à casa espírita, porque agora eu vou sair com medo. Medo não, você vai sair com responsabilidade. Você não vai ter coragem mais de sentar a mão na cara da tua irmã assim à toa e machucá-la. Você vai dizer: fazer isso não fica em mim registrado. Você não vai ter coragem de dar golpe nos outros e deixar de pagar suas contas. Você vai dizer: quer dizer que tem gente aí que tudo dá errado. Por quê? Era um golpista em encarnação anterior, não pagava os outros, enganava os outros. Tem gente que vive desde cedo. O primeiro emprego que consegue é como gari e nunca deixa de ser gari, está sempre cheirando lixo e ganhando pouco. Aí você vai examinar, como a gente vê aqui, foi um milionário abusado em outra encarnação e ria dos pobres. Aí agora vem ficar preso naquela profissão. Tudo ele faz e não consegue sair. É assim que funciona a lei de Deus, tá? Não é de outra maneira não, tá? A vida, então, sendo um campo de provas, nós temos que aprender as regras do campo de provas para poder nos dar bem, tá? A minha mãe é uma verdadeira encrenqueira, disse uma pessoa para mim. É uma encrenqueira, tudo, eu não aguento a minha mãe. Aguenta, você vai ter que aguentar, tenha paciência. Você nem foi criada ainda é uma jovem. Você tem a mãe que você precisa ter, não é a que você merece, mas a que você precisa ter.
Dizer que aquela mãe está ligada a você desde muitos milênios. Então você tem que aturar, tá? Dá um jeito. Ah, meu Deus, o meu irmão é um problema. Meu irmão é um caso sério. É outro. Toda família é um grupo de espíritos endividados, ligados entre si. Sempre a gente tem problema um com o outro. Pois é assim a família, tá? É raro um grupo, uma família que diga, aqui tem pai e mãe harmoniosos, 3 filhos todos harmoniosos. Quase não existe esse tipo de família. Por quê? Porque nós, quando vamos para a escola, é porque nós precisamos de aprender aquela lição que será dada pelo professor. Portanto, se você vem reencarnar com aquele grupo, é porque você tem que se acertar com ele. Se você tem que se acertar, é porque tem problema. Está entendendo? Alguns são mais dóceis, cedem, e outros que não são dóceis. Complica a situação da família. E quando morre, chega lá no mundo dos espíritos, você vê, mas minha família não eram 5 pessoas. Aqui eu estou vendo que são 18 espíritos. Isto, só 5 estavam lá reencarnados. Os outros 13 estavam no mundo espiritual trabalhando, evoluindo, mas ligado àquele grupo. Cada família é um grupo independente de espíritos evoluindo juntos. Os espíritos evoluindo juntos. Então, trate de compreender, de estudar, de ter tolerância, de praticar o evangelho entre si, de perdoar 70 vezes 7. Não existe outro caminho. Meu Deus, toda vez que eu venho à casa espírita fica dizendo para mim virar santo. É verdade, mas você está longe de virar santo. Vai virar santo daqui muitas encarnações. Vai virar. Porque todo mundo vira. Todo mundo vira espírito avançado. Todo mundo, é o destino nosso. Não há outro caminho. Não existe como fugir deste caminho no universo. Deus, quando nos criou, não nos criou para a gente viver uma vidinha só aqui, morrer e ficar lá no céu olhando o cordeiro abraçado com o leão, e o leão não comendo o cordeiro, como falam por aí. Não é nada disso. Está entendendo? Não é nada disso. Deus te criou para você virar um espírito puro, iluminadíssimo. Senão não teria sentido. Aí, para justificar essa anomalia da cabeça das pessoas, eles dizem, Deus criou Jesus, seu filho puro, unigênito, como está lá no Evangelho de João. Deus, que é o Pai geral, que ninguém entende, Jesus, que é o Filho que ele criou para vir para cá, e um tal de Espírito Santo, que resolve tudo entre os dois e fica os 3 mandando no universo. Não é nada disso. Deus é a inteligência geral, que envolve todo o universo, tá? E essa inteligência geral produz meios para que os filhos brotem e se desenvolvam para chegar nele, integrar ele. Portanto, não existe o tal do Espírito Santo. Isso é coisa dos apóstolos, que naquela época havia um espírito adiantado, chamava de Espírito São, puro, ou seja, sem mácula. E aí aqui na nossa língua adaptaram para santo. Aí agora o cara diz, um Espírito Santo. Esse Espírito Santo forma uma trindade criada por João. O João é que não entendeu bem e criou essa trindade na cabeça dele e botou lá no Evangelho. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Não, existe Deus, a inteligência geral, e seus filhos. Só no universo. Agora, dentre os filhos mais velhos do que nós, existem os que já atingiram a pureza. E esses que atingiram a pureza estão integrados a Deus, ajudando a dirigir o universo. Dentre eles, existe um que veio dirigir a terra e nós conhecemos por Jesus. Aí Jesus diz, estás admirado do que eu faço? Disse para Natanael, está admirado do que eu faço? Vós fareis mais ainda do que isso que eu estou fazendo, quando tiver condição, é claro, né? Nós ainda não temos condições, mas nós vamos ter, e nós vamos ficar evoluindo, tá? Uma senhora diz assim para mim, meu marido é um caso sério, não aguento ele, e eu já tentei separar dele umas 10 vezes, mas não dá, quando eu vou e não consigo. Senhora, então é um karma, que existe tipo de casamento que é kármico. São vários tipos de casamento programados para ocorrer aqui na Terra. Quando nós prejudicamos alguém na outra encarnação do sexo oposto, através de relações amorosas, a gente pede para corrigir casando de novo. E a pessoa concorda, a gente casa de novo com ela. Chega aqui, não nos entendemos,
E não temos coragem de romper aquele vínculo porque temos uma dívida entre nós. Se não tivesse a dívida, não haveria problema. Bem, seria mais fácil. Ele não me respeita, eu não vou viver com ele. Não há nada de errado nisso. Tá? Nada de errado. Não tem jeito, separe. Mas ela não consegue. Porque é um karma, é uma dívida. Aí ela diz, eu não consigo também ficar no emprego. Eu não fico 2 meses no emprego, não aguento aquilo lá, me enjoo, tenho que ir embora para casa. Aí ela não tem emprego, não tem marido, se dá mal com os filhos. E diz, eu não durmo à noite, tenho um problema sério. Meu peito arde todo, as pernas tremem, veio escuto gente chamando a minha voz toda hora. Aí eu analisei, senhora, a senhora é apenas, a senhora já foi ao psiquiatra? Muitos, e eu vou voltar lá. Nem volte, porque a senhora não é caso de psiquiatra, seu caso é tratamento, a senhora é médium, está assim apinhada de espíritos, cobrando dívida da senhora, e a senhora fica descontrolada, não tem jeito. Eu dei um exemplo para ele lá, disse, imagina que você tem uma televisão grande ligada, e ela está ligada a um computador, porque a gente pode fazer isso, aí você põe um pequeno vírus, e a imagem fica, você diz, ó o vírus que fez com a imagem, tem uma distorção. Aí você põe outro vírus, aí a imagem mexe mais um pouquinho, aí você põe um terceiro vírus, um quarto vírus, quando tiver 10 vírus, a imagem está toda bagunçada, ninguém vê mais coisa direito, né? Assim é a vida da mulher. Vai um espírito e diz, safada, tu vendeu o que era meu na outra encarnação, agora te pego, e gruda, fica do lado dela, tá, aí ela já fica descontrolada. Aí chega o outro, cara, te encontrei, você está cobrando dessa safada, eu também. Aí já fica duro, já fica triste. Diz que Jesus expulsou 7 só da Maria Madalena, não foi? Mas isso é outro assunto. Resultado, no dia de hoje, a gente observa o médium que não trabalha, chega aqui em situação lastimável, muito lastimável, sofrendo, tem problema, não dorme, as pernas ficam bamba, escutam vozes, é um horror. Senhora, vem à casa espírita, vamos tratar esses espíritos devagarzinho, vamos puxar um por um e ajudá-los, orientá-los, encaminhá-los para a vida espiritual, e a senhora vai trabalhando. Cada vez que a senhora incorpora um espírito, a senhora perde energias que estão acumuladas na senhora, energias que desregulam a sua vida. E aí a senhora, quando fica toda reguladinha, a senhora vai dizer, poxa, que nem a maioria fala aqui, não sinto mais dores, não sinto mais mal-estar, não tenho mais medo, durmo bem, minha vida é outra. Quanto tempo faz que a senhora está trabalhando na casa espírita? Já faz 1 ano, e está vendo? Fica totalmente diferente. Quem trabalha, exercita o trabalho de caridade, além de acumular tesouros no céu, como disse Jesus, porque está fazendo bem ao próximo, certo? Ainda está se beneficiando, perdendo as energias que desregula o corpo da pessoa. Esse tipo de pessoa, doente assim, lá em São Paulo, os médicos da USP reuniram 750 médiuns que não querem trabalhar e convidaram 25 dirigentes espíritas e fizeram um estudo entre os médicos da USP com os dirigentes espíritas e com os 750 médiuns de São Paulo que não querem trabalhar, e viram, olha como eles são doentes só porque não trabalham. Tem um jornal explicando tudinho o que fizeram, as pesquisas que a USP fez. Não trabalhou? Sofre. Mas por que eu tenho que ter esse treco de mediunidade, esse troço comigo? Muitos falam assim, de mediunidade. Minha filha, mediunidade você traz do mundo espiritual antes de você reencarnar. Aqui você não consegue mediunidade. Você já traz, registrado em você. E ele só põe em você, só dá a você mediunidade por alguns motivos. Existem espíritos que são dedicados ao bem, mas querem um passo maior, mais rápido. Aí eles dão mediunidade e ele vem, não tem obsessão, não tem sofrimento, se entrega à doutrina, faz o bem. Você logo nota, esse é um daqueles que ganhou mediunidade só para subir mais rápido. Aí alguns passam por tudo, chegam aqui reclamando e sofrendo e doendo.
Aí os espíritos se comunicam lá, dizendo: eu mato ela me enganou, ela fez isso. Outro dia teve uma senhora que estava com uma dor aqui no peito, e dizia: queima, queima, não consigo. Aí o primeiro espírito que nós puxamos dela e incorporou, quando incorporou, nós tiramos ela de lá, ela veio para cá, porque ela não pode ouvir lá o que o espírito fala, senão ela fica com medo, fica impressionada. Aí ela não ouviu, ela já estava aqui. Aí o espírito lá disse: pergunte para essa assassina se ela não está com problema no peito, pior o buraco que ela fez, que ela me deu um tiro de espingarda no meu peito. Você morreu com um tiro de espingarda? Sim, que ela disparou maldosamente. Aí eu vim e falei com ela: a senhora pediu ajuda por quê? A senhora não foi lá comigo na entrevista? Aí ela disse: é porque aqui queima o meu peito, queima. Digo: queima, quer dizer que o espírito doente que ela matou estava grudado nela e passava por órgão dela o mesmo igual não, mas um sofrimento parecido a ela. Aí você vê: tá bom, senhora. Chegou na outra semana: como é que a senhora está? Não sinto mais nada daqui do peito, né? E assim 1000 enfermidades nós temos que nós demos causa, tá? A mediunidade é uma benção e nós temos que desenvolvê-la se possível, tá? Qual é o maior objetivo da nossa vida? Evolução espiritual. Só. Esse é que é o objetivo. Essa evolução espiritual, por qual nós nascemos aqui, ela implica na reforma moral para atingir a evolução. Os espíritos dizem assim: se você deixar todos os seus interesses uma vez por dia e ir socorrer alguém, você está exercitando o amor dentro de você, porque você está esquecendo de você e socorrendo alguém, seja dando um alimento, seja dando conselho, ajudando, não interessando que religião é, nem que cor é ser humano. E se quiser para animal, pode fazer para os animais, é o gesto de amor que vale, tá? E se eu ficar fazendo esse gesto de amor sempre, o que vai acontecer? Ele diz: você vai modificar a sua maneira de lidar com o próximo. Como? Você não vai ter mais coragem de prejudicar o próximo. É? Não. De tanto você fazer o bem, você: epa, não posso fazer isso com ele. Aí vai implicar em outras virtudes. Por exemplo, como você não tem coragem, você perdeu a coragem de prejudicar o próximo, você passa também a ter uma outra virtude, que é a honestidade. Sim, vem uma puxando a outra. De repente você: olha, você podia ficar... Não, negativo, não é meu, não quero. Mas rapaz, ninguém está vendo. Não, minha consciência está vendo. Aí você vai, se modifica, se torna uma pessoa de alta moralidade e de alto amor. Aí o que falta para virar um espírito avançado? Conhecimento. Porque o espírito só avança mesmo se ele tiver muito conhecimento e muito amor, muito sentimento e muito amor. Mas isso ele vai adquirindo com o tempo, tá? Então, aí recomendo os espíritos: sem você praticar a caridade, você não consegue evoluir quase nada. Só aqueles programinhas básicos. É preciso praticar a caridade. E eles recomendaram a Kardec que colocasse na frente da doutrina: fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem a prática da caridade, o espírito não se eleva, não se transforma. E também ensinaram: caridade não é só dar comida para alguém. Não. A caridade maior, mais importante, é tolerar o vizinho chato, suportar o problema dentro de casa, saber lidar com ele, orar por quem não gosta de nós, suportar a religião alheia, não ficar jogando pedrada nos outros. Para quê? Deixa o homem lá com a religião dele, né? Não fique falando mal de religião dos outros, deixa para lá, isso é problema dele. A religião sempre ajuda, do jeito dele lá, mas ajuda. Muitas pessoas são beneficiadas em todas as religiões, então deixa ele lá, você orar até por ele, tá? Não querer forçar ele a ser da sua religião, isso é falta de caridade. Agora, se ele vier te buscar, te procurar, você explica.
mas não tente forçar ninguém. Isso é caridade. Enfim, o que é caridade em si? Caridade é difícil. É difícil a gente praticá-la na íntegra. A caridade material é o socorro material. E a moral é super difícil. Ah, e os espíritos dizem, a caridade moral é a que mais te transforma. É que te joga nos peitos de Deus, nos braços de Deus. Porque te faz modificar o seu interior. E quando você tirar as nuvens inferiores do interior nosso, que nós viemos com a natureza inferiorizada. Nós somos criados espíritos simples, grosseiros, para transformar um espírito grosseiro num espírito lindo, bonito, iluminado, que alguém possa ver e dizer, eu vi um anjo, de tão bonito, né? Chamam de anjo. Lindo! Pois é, para fazer isso, demoram milênios, milênios e milênios na prática do bem. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos viver. Queira ou não queira, vamos viver. Então por que vamos viver mal? Hein? Nós temos um código aqui da vida. Mas que código é esse? Bem, o maior código é o Evangelho. Todos os dias ler, para poder entender que temos que nos modificar. E manter a fé viva, para buscar a Deus todo dia, ter força para suportar as dificuldades, não ceder diante de pequenos obstáculos. Hoje eu estou com preguiça, não vou à casa espírita. Olha, melhor você ir. Não estou muito bem. Aí que você tem que ir mesmo, tá? Não está bem, tá? Eu não gosto daquele homem, todo dia ele passa aqui na... Por que você não gosta do homem? Não fui com a cara dele. Ei, vai estudar o Evangelho. Não tem nada de não gostar dos outros. Você tem que gostar até dos seus inimigos. Você tem que amar até quem não gosta de você. E não é nenhuma grande vantagem. Sabe por quê? Porque é nossa obrigação amar o próximo. Senhor, eu orei pela minha vizinha. Grandes coisas, você não fez quase nada. Nós temos obrigação de amar. Deus, quando nos criou, colocou em nós a semente do amor, segundo os Espíritos. Nós temos em nós a semente do amor, não há como tirar de nós, e ela tem que germinar, ela tem que crescer. Portanto, é minha obrigação amar. Está entendendo? Você vai dizer, chegou um homem aqui uma vez e disse, maldita a hora que eu li esse tal de Kardec. Aí fiquei vendo o Espiritismo, vim aqui, rapaz, eu estou com a consciência pesada. Eu digo, descarregue a consciência fazendo a caridade. E descarrega. Todo o mal que nós praticamos nessa mesma encarnação, não vou dizer muito mal, mas um pouco de mal, que a gente não faz tanto mal assim, né? Mas um pouco a gente faz. A gente pode descarregar fazendo a caridade, nessa mesma encarnação. Chegar do lado de lá, você, além de eliminar os erros que você fez naquela encarnação, você ainda acumulou crédito. Aí já vou ter uma encarnação melhorada, já vou ter uma família mais harmoniosa, eu já vou, não para ser feliz eu venho aqui novas lutas, porque aqui nós estamos sempre colhendo o que plantamos em encarnações anteriores e semeando de novo. Então, sabendo da doutrina espírita, nós vamos procurar semear só coisas boas, para que possamos um dia ser felizes. E nós vamos ser, porque é o objetivo de Deus, todos os seus filhos serem felizes. Não é da vontade do Pai que nenhuma ovelha que Ele me confiou se perca. Portanto, nenhum filho de Deus está aqui para se perder. Não. E não se perde. Comete erros, se atrasa, volta, reencarna como deficiente, mas vai indo, uma hora ele sai dessa e vira espírito iluminado. Não há um que se perca, tá? Tenham fé. Muito obrigado.